Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O atacante Adson ainda enfrenta dificuldades para reencontrar seu melhor futebol no Vasco. Recuperado de uma grave fratura na tíbia, ele segue convivendo com dores na perna direita e, por isso, não conseguiu engatar uma sequência de partidas desde o seu retorno aos gramados. Neste sábado, o jogador voltou a ficar de fora da lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é a terceira vez que Adson é desfalque desde sua volta, mostrando que a recuperação ainda está em andamento e requer muita paciência. Adson ficou afastado dos gramados por longos 7 meses após sofrer a fratura. Ele reapareceu entre os relacionados na estreia do Vasco no Brasileirão, contra o Santos. Naquela ocasião, entrou no segundo tempo, mas desde então, a sequência desejada não se concretizou. Desde o seu retorno, o atacante não foi relacionado em 3 partidas, contra o Puerto Cabello, na Sul-Americana, contra o Flamengo, no Clássico pelo Brasileiro, e agora diante do Cruzeiro. A ausência frequente tem preocupado a comissão técnica e o próprio jogador, que esperava uma evolução mais rápida. Mesmo quando esteve à disposição, Adson ainda não foi utilizado como titular. O atleta de 24 anos participou de 6 partidas na temporada, sempre saindo do banco de reservas. Foram atuações contra Santos, Melgar, Corinthians, Sport, Ceará e Lanús, em que sua minutagem foi administrada com cautela. O jogo em que Adson permaneceu mais tempo em campo foi contra o Ceará, quando entrou no intervalo. Após essa atuação mais intensa, contudo, o atacante voltou a sentir dores na perna e precisou ser preservado do confronto seguinte, o clássico contra o Flamengo. Após a vitória sobre o Lanús, pela Copa Sul-Americana, o técnico Fábio Carille comentou a situação de Adson em entrevista coletiva. O treinador destacou a complexidade do processo de recuperação e a necessidade de respeitar o tempo do atleta para evitar agravamento do quadro. Carille também comparou o caso de Adson ao de Paulinho, atacante do Palmeiras, que passou por situação semelhante. Paulinho sofreu uma fratura na perna quando ainda defendia o Atlético Mineiro e só estreou pelo Palmeiras recentemente, após um longo período de recuperação e adaptação. Segundo o treinador vascaíno, a evolução de Adson tem sido visível, mas muito lenta. Anteriormente, o jogador conseguia treinar um dia e precisava de até 2 dias para se recuperar. Atualmente, ele já responde melhor, conseguindo treinar em dias seguidos, o que é um sinal positivo. Ainda assim, a recuperação completa depende muito da resposta do corpo do atleta. Carille reforçou que a comissão médica e o departamento físico estão atentos, realizando reuniões constantes para avaliar o progresso do jogador e determinar os melhores momentos para utilizá-lo. O treinador foi categórico ao afirmar que não há como definir uma minutagem fixa para Adson neste momento. O retorno gradual será necessário para que ele volte a atuar em alto nível e sem limitações, condição fundamental para desempenhar seu melhor futebol. Até agora, em 2025, Adson soma apenas 194 minutos jogados. A pouca minutagem reflete não apenas as dores, mas também a necessidade de precaução para que não haja uma nova lesão ou uma piora no quadro atual. Enquanto Adson segue seu processo de recuperação, o Vasco precisa encontrar alternativas para suprir sua ausência, especialmente em jogos importantes do Brasileirão e da Sul-Americana, onde a profundidade de elenco é essencial para encarar o calendário apertado. Neste domingo, o Vasco entra em campo contra o Cruzeiro, em duelo marcado para as 18h30, de Brasília, no estádio Parque do Sabiá. Sem Adson, Carille terá que buscar outras opções para compor o setor ofensivo e manter o time competitivo na competição nacional. A expectativa é de que, com o tempo e a evolução nos treinos, Adson possa ganhar ritmo e voltar a ser peça importante no elenco cruzmaltino. Contudo, o processo será naturalmente cauteloso, pois a prioridade é ter o jogador 100% fisicamente antes de um retorno efetivo. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante.
O empresário Pedrinho, atual dono da SAF do Cruzeiro, demonstrou grande insatisfação com o desempenho do time mineiro nas últimas partidas. Em entrevista recente, o dirigente não escondeu sua frustração com os resultados obtidos dentro de campo, especialmente considerando o investimento elevado feito nesta temporada. Pedrinho investiu pesado na montagem do elenco para 2025, trazendo vários reforços de peso e apostando em nomes de destaque no cenário nacional e internacional. A expectativa era de que o Cruzeiro apresentasse um futebol mais sólido e competitivo, brigando nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e avançando nas demais competições. No entanto, os resultados até aqui não têm correspondido às altas expectativas criadas. O Cruzeiro alterna boas atuações com jogos muito abaixo do esperado, gerando pressão interna e externa sobre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores. Durante sua entrevista, Pedrinho acabou elevando ainda mais o tom e, para a surpresa de muitos, atacou diretamente o Vasco, próximo adversário do time mineiro no Brasileirão. Em suas declarações, ele classificou o elenco vascaíno como fraco e afirmou que o Cruzeiro tem a obrigação de vencer o time carioca. As palavras de Pedrinho repercutiram rapidamente e chegaram ao vestiário do Vasco. Os jogadores vascaínos receberam com indignação e desagrado as declarações, interpretando-as como uma falta de respeito não apenas ao grupo atual, mas também à história e tradição do clube. Dentro do elenco vascaíno, a fala do mandatário do Cruzeiro foi vista como uma provocação desnecessária, que pode acabar motivando ainda mais o time para o duelo entre as duas equipes. Muitos jogadores consideraram a atitude de Pedrinho como uma tentativa de pressionar seus próprios atletas às vésperas de um confronto importante. A comissão técnica do Vasco, liderada por Fábio Carille, também tomou conhecimento das declarações. Nos bastidores, a orientação foi clara: usar a fala de Pedrinho como combustível para entrar em campo ainda mais focado e determinado a buscar um bom resultado fora de casa. Pedrinho, por outro lado, justificou suas críticas alegando que não pode aceitar um time tão caro rendendo abaixo do esperado. Para ele, o investimento realizado nesta temporada foi feito com a intenção clara de transformar o Cruzeiro em protagonista, e qualquer tropeço, especialmente contra adversários considerados inferiores, é inaceitável. O dirigente mineiro também sinalizou que, caso a performance não melhore, mudanças drásticas poderão ocorrer no elenco e até na comissão técnica. Ele destacou que tem compromisso com resultados e que os investimentos feitos não permitem acomodação ou conformismo. O ambiente no Cruzeiro, portanto, ficou ainda mais pressionado. Jogadores e comissão técnica sabem que o jogo contra o Vasco ganhou contornos ainda mais decisivos, não apenas pelos 3 pontos em disputa, mas também pela necessidade de dar uma resposta imediata à direção e à torcida. No Vasco, a entrevista de Pedrinho serviu para reforçar o espírito de união entre os atletas. Jogadores experientes conversaram com o grupo, ressaltando a importância de manter o foco, deixar as provocações de lado e responder dentro de campo, com entrega e bom futebol. A rivalidade entre Vasco e Cruzeiro, que já tem capítulos históricos no futebol brasileiro, ganhou um novo ingrediente para este próximo confronto. As palavras de Pedrinho podem ter inflamado ainda mais o ambiente e prometem um duelo de alta intensidade no Parque do Sabiá. Para a torcida do Vasco, as declarações do dono da SAF cruzeirense foram vistas como desrespeitosas. Nas redes sociais, muitos torcedores manifestaram apoio ao elenco e pediram que o time entre em campo com sangue nos olhos para conquistar um bom resultado. A bola vai rolar para Cruzeiro e Vasco em um momento de tensão para ambos os lados. De um lado, um Cruzeiro pressionado pelo seu investidor principal; do outro, um Vasco motivado pela vontade de calar os críticos e provar sua força dentro de campo. O cenário promete emoções fortes. O duelo será uma verdadeira prova de fogo para os dois clubes. Resta saber se o peso das palavras de Pedrinho será um fator de motivação para o Vasco ou se trará o efeito desejado de pressão para que o Cruzeiro reaja e confirme o favoritismo que seu dirigente tanto cobra. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!